Eu queria te fazer uma outra pergunta que alguém já tinha me feito logo no início da pandemia e tinha pedido, pô, vê se você consegue fazer uma live e tal, que diz respeito à incidência daquele artigo 486 da CLT, né? O artigo Uhum. 486 diz lá que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalece o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Até o presidente da República, que é um expert em muita coisa, inclusive em direito do trabalho, ele já disse que incide isso aqui, né? Mas eu levo mais fé em você do que no presidente da República. Queria ouvi-lo sobre isso, Rodrigo. Diga aí. Vinícius, já vinha, mesmo antes do pronunciamento do presidente a respeito desse artigo, ele já vinha sendo suscitado em textos desde o início da pandemia. Mas é claro que ele colocou mais lenha na fogueira, né? É importante até contextualizar, lembrar com que circunstância ele mencionou isso. Ele foi lá, ali na frente do palácio, numa saída ou numa entrada, não sei, naquele momento já o início de um conflito com governadores e prefeitos, ele colocou isso como um alerta, digamos assim, olha, vocês ficam fechando atividades aí, depois vocês vão ser responsabilizados. Esse foi o recado que ele quis dar, né? Uhum. E aí colocou mais lenha na fogueira, a discussão ficou mais quente, mas realmente, assim, eu vou dar aqui minha opinião pessoal, como procurador, aliás, não poderia ser diferente, a gente tem uma visão, por mais que a gente não queira, tente se desprender, mas a gente tem uma visão fazendária, mas eu também fico seguro em dizer que essa é a posição amplamente majoritária a respeito do tema, pelos todas as conversas que eu tenho tido, textos que tenho lido, de que, de fato, a situação aqui não se enquadra nesse conceito do fato do príncipe, que é a inspiração, né, doutrinária desse artigo 486 da CLT. Estamos aqui muito mais no campo da força maior, que talvez possa ser considerado um gênero do qual o fato do príncipe seria espécie, mas aqui realmente o que sobreleva é a razão da força maior, é o imperativo de ordem pública. E sequer se pode dizer, e aí entram cogitações sobre se seria uma opção do ente estatal fechar esta ou aquela atividade. Não me parece que seja um ato discricionário, não seja uma opção do administrador, é um poder-dever. É claro que cada prefeito vai fazer a sua análise, mas baseado em evidências científicas. Aí eu volto lá à Lei 13.797, ou algo assim, que foi aquele primeiro marco legislativo da Covid. Presume-se, até pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, que os atos de fechamento de atividades comerciais, industriais, seja decorrente de evidências científicas. E nós sabemos aí, não vamos entrar na discussão, mas o mínimo que se pode dizer é que o entendimento médico e sanitário amplamente majoritário é o sentido de que o isolamento social é necessário. Então, se é necessário, não se trata de uma opção, se trata de um dever, desde que se apresente um quantitativo mínimo ou um receio de que esse quantitativo de deflagração, de contaminação, autorize essa medida. E basta dizer, nenhum prefeito, nenhum governador quer fazer isso e reduzir, inclusive, sua arrecadação. Então, isso demonstra a mais não poder o caráter imperativo dessa medida, que afasta, a meu ver, e ao ver de muitos doutrinadores, eu diria a maioria, ampla maioria, a aplicação daquele dispositivo. Aqui eu vou parafrasear mais uma vez, pelo menos pela primeira vez, o Dr. Vitor Farjala, citando mais uma vez, mas pedindo licença para usar uma expressão que ele usou. Aqui, o príncipe é o corona. Ele é o príncipe, não é o governante. Tem até uma coroa, né? Eu acho que até se você fizer a localização temporal da norma, né, da CLT e tal, acho que a ideia era efetivamente compreender a decisão localizada, né? A decisão que naquele tempo podia ser mais voluntarista, hoje é menos um pouco, né?
E eu acho que num contexto específico de pandemia, está evidente, salvo uma coisa muito grosseira, mas está com grande força afastada a ideia de um voluntarismo localizado, né? A medida mais internacional, mundial, né? Recomendada por organizações internacionais. Então, eu acho que realmente não era esse o espírito da norma, né? O que ela queria coibir não era situações como essa que a gente está vivendo. Rodrigo, estão rolando umas perguntas aqui que eu queria ver se a gente conseguia resgatar. Teve pelo menos duas relacionadas ainda a esse tema da ADI, de relatoria do Lewandowski, da intervenção dos sindicatos na negociação e tal. E as perguntas eram no sentido de, bom, então o sindicato não tem mais nenhuma possibilidade de intervir durante esse período acobertado por essa MP entre o empregador e o empregado? Enfim, como é que é isto? Antes de responder, Fanício, só para pontuar aquilo que você acabou de dizer a respeito do fato príncipe, só para fechar o assunto, dar alguns exemplos do que a doutrina e a jurisprudência chegou a discutir a respeito disso. Houve um número razoavelmente grande de processos envolvendo, por exemplo, o fechamento dos bingos, né, na década de 90. Ou seja, uma atividade que chegou a ser autorizada pelo poder público, os bingos abriram, contrataram empregados e depois essa atividade veio a ser considerada ilícita pelo mesmo poder público que tinha tomado aquela decisão anterior. Então, ali se discutia, havia realmente um campo de discricionalidade, de aferição do que era mais concetâneo com o interesse público. Mas só para dar esse exemplo, para a gente não ficar tão solto assim, acho que o exemplo concretiza bem na cabeça de todo mundo o que possa ser objeto dessa discussão. Mas agora, adentrando aqui na sua pergunta, o ministro Lewandowski, na decisão dele, dizia isso, olha, a medida provisória tem um dispositivo que determina realmente o encaminhamento dos acordos aos sindicatos. Isso realmente está no texto da lei. E o que ele ponderou foi o seguinte, a lei não pode ter considerado os sindicatos meros arquivadores de acordos. Então, isso aqui, essa medida, essa determinação tem algum propósito que não está explícito na lei, mas eu, ministro relator, vou aditar aqui, vou empreender uma interpretação que adite uma razão para isso. E aí, segundo ele, seria essa, a deflagração de uma negociação coletiva. Como esse voto do ministro Lewandowski não prevaleceu, e isso foi discutido em todos os votos que vieram abrindo divergência e chegaram àquele placar contundente de 7-3, não se nega a obrigação de comunicar ao sindicato, que, repito, está nos textos da lei. Agora, várias alternativas aí são possíveis. Eu entendo que, se prevalecer o voto dos 7-3 para afastar aquele entendimento inicial do ministro Lewandowski, então há de se entender que o acordo individual prevalecerá mesmo na hipótese de que o sindicato venha a tentar uma negociação. E isso por uma razão. É claro que toda a raça principiológica do direito do trabalho se assenta no princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Agora, qual é a norma mais favorável neste caso, por exemplo? É a norma construída pelo sindicato ou tensionada pelo sindicato, ou é a norma individual daquele que está sofrendo na pele uma situação que lhe afeta diretamente no meio crucial de subsistência? Me parece que é essa a segunda hipótese. Então, qual seria o papel do sindicato nesse caso? Ele pode aferir vistos de vontade, ele pode identificar um abuso, ele pode identificar, por exemplo, que, embora se tenha previsto a redução de salário e de jornada, essa última não ocorreu. Então, haveria aí uma fraude, né? Então, isso é um cuidado que as empresas têm que tomar. Fez o acordo individual de redução, respeite a redução de jornada. É presumível que ela até já viesse acontecendo, mesmo antes da celebração desse termo. Mas que continue sendo também. E se optou pela suspensão contratual, que não demande nada desse empregado. Se ela mandar um e-mail, um telefonema, já pode ser considerado uma burla a esse sistema de suspensão. Então, me parece que o papel do sindicato aí será de um fiscal, potencial fiscal,
desconstruções de uma ratio, ou eventualmente ele até pode tentar deflagrar a negociação coletiva, mas me parece que a empresa, de um lado, terá boas razões para dizer eu não vou prosseguir nessa negociação, eu me recuso, eu não vou prosseguir nesses moldes, porque o que era possível que eu fizesse, eu fiz. E foi esse acordo individual. Que a rigor não é nenhuma negociação. A gente não pode também ser leviano aqui e dizer o empregado vai ter total possibilidade de negociar o percentual de redução. Não, sabemos que não. Mas, repito, é porque o ambiente não é aquele ambiente normal de uma relação bilateral verticalizada, com subjugação, que um esteja subjugado ao outro. A relação é de empregado e empregador frente a um motivo de força maior. E essa foi todo o arcabouço que levou à decisão do Supremo, que, como a gente tem dito, só é válida mesmo, e ele, claro, ressalvou, nesse ambiente atual, um ambiente de exceção mesmo. Porque se não fosse assim, e se não for assim, é claro que não será possível. Uma norma igualzinha a essa, daqui a 1 ano, se Deus quiser, estaremos livres dessa pandemia, essa norma não passaria pelo crivo de constitucionalidade, mas no cenário atual ela passa. Houve um comentário aqui do David, que o presidente do TST, não sei exatamente em que contexto, mas teria afirmado que a situação de pandemia se caracteriza como força maior. Fica aí na nossa pauta para a gente investigar. É verdade, ele deu uma entrevista muito ponderada. Foi Desculpa, uma entrevista. É uma entrevista, pelo que eu sei, foi uma manifestação numa entrevista da ministra-presidente do TST, e de fato foi muito ponderada, e assentando todas essas premissas aqui, conclusões, e demonstrando uma concordância com a decisão do Supremo. Você fez a referência aí que é o contexto que justifica determinadas medidas, né? Aí, primeiro eu faço um spoiler da nossa próxima live, depois eu resgato umas perguntas que rolaram aí. Nossa próxima live vai ser com o colega procurador do município também, nosso caro Zé Marcos. Zé Marcos vai falar sobre limitações de direitos fundamentais e pandemia na próxima quinta-feira, 18 horas. Então, você que está aí assistindo, mande a sua pergunta, já faça, porque vai ser muito bacana, como tem sido todas as nossas lives. Mas me lembrei de fazer o spoiler, Rodrigo, porque as pessoas estão perguntando se você acha que se justifica esse tipo de limitação a direitos fundamentais que são estendidos aos trabalhadores, né? Então, se você acha que isso se justifica, em que termos, ou se não estamos atropelando aí um pouco a teoria de direitos fundamentais. Não, eu acho que o contexto do direito do trabalho nesse momento ele vai a reboque do tratamento jurídico que se tem defendido como razoável em relação a outros direitos fundamentais que estão sendo flexibilizados e ponderados em razão desse momento terrível, né? Como a gente tem também conversado muito a respeito do tema, há um cerceamento à liberdade de ir e vir, há um cerceamento ao direito das pessoas enterrarem seus mortos, né, de estarem ali próximos nesse momento tão doloroso. Então, é claro que o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho estão lá na Constituição Federal e inspiram. Na verdade, é claro que cada um vai ter um enfoque. Tudo que eu estou falando aqui é objeto de muitos debates e muita gente discorda diametralmente do que eu estou aqui defendendo. Eu não sei se, acho que todo mundo deve ter percebido que eu estou alinhado com o entendimento que foi agasalhado pelo STF nessa hipótese. Mas, sem dúvida que aí a grande questão nesse momento, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, eles inspiram que tipo de medida? O simples esquecimento, vamos fingir que não há uma situação excepcional em curso, vamos fingir que há um estado de normalidade, que o empregador se vê compelido a manter as mesmíssimas obrigações que ele tinha num estado já difícil, numa economia já patinando. Então, há aí, claro, uma ponderação de princípios e de interesses que, a meu ver, da mesma forma que justificam a relativização de alguns direitos de primeira geração,
vão desaguar também nesse pequeno sacrifício, pequeno, assim, não quero parecer insensível, não sei que é grande. Na verdade, é um sacrifício grande de todos. Eu tenho mencionado também, assim, acho que um problema que vai ser importante a gente enfrentar é o seguinte: essas várias ordens jurídicas extraordinárias que estão surgindo no campo do direito do trabalho, no campo das contratações públicas, no campo da atividade financeira do Estado, se a PEC 10 passar, sei lá em que termos ela vai passar. Todas essas normas, todo esse ordenamento extraordinário, ele tem uma data clara de início, mas a data de fim é que não é 100% clara. E parte desses domínios da vida que estão sendo objeto dessa regulamentação extraordinária continuarão sofrendo efeitos, mesmo depois que a gente puder dizer, não, a curva da contaminação está num nível tolerável. Aí eu acho que isto vai ser um grande desafio, porque aquilo que a gente hoje inequivocamente reconhece como condição suficiente a determinar, né, limitações a direitos fundamentais já vai ficando mais cediço, né? E vejo isso com muita clareza, tanto na atividade financeira do Estado, mas também nas relações de trabalho. Porque, ok, enquanto está tudo fechado, não está tudo fechado, precisamos tomar uma providência. Mas e quando puder abrir só 30% do restaurante? E quando, né? Tem uma série de nuances até que a atividade econômica retorne num padrão que se julgue compatível com a normalidade, né? Então, acho que este momento dessa transição vai ser um momento de grande desafio. Não sei como é que você vê isso. Verdade, verdade. Como a jurisprudência, inclusive, vai se comportar daqui a alguns anos, porque esses processos trabalhistas que surgirem discutindo essas questões, talvez eles sejam ajuizados daqui a alguns anos, né? Porque esse empregado vai ter garantia de emprego, queremos crer que essa empresa vai ter uma possibilidade de continuar a sua atividade e a relação de emprego vai perdurar, mas eventualmente mais lá na frente teremos alguma chuva de ações. O Supremo vai ter que em algum momento dar uma decisão definitiva a respeito da cautelar, que ele já proferiu, mas não vejo como ele possa se afastar muito desse caminho que ele já construiu. Mas a jurisprudência aqui de base, né, em relação a outras questões, inclusive, certamente vai ter que rememorar aquilo que estávamos vivendo, uma situação, e projetar para algum momento do julgamento, né, sem esquecer tudo aquilo por que passamos e passaremos. Eu tenho dito também em relação a isso, né, que esse é um momento em que, particularmente, a administração tem que se preocupar em fazer alguma coisa que ela não tem o cuidado de fazer, que é construir memória das decisões, né? Quer dizer, quais foram as condições excepcionais que determinaram que eu, neste momento, tomasse essa decisão? Porque quando vier a demanda, ou quando a demanda chegar no Tribunal Superior, onde aí a orientação vai se estabelecer com maior definitividade, e já trocou o secretário, eu já me aposentei, o outro já foi embora, ninguém mais lembra nada, né? E esta é uma prática que a administração não tem, né? De documentar as condições, às vezes precárias, em que ela decidiu, né? Mas eu disse na live que a gente teve sob controle, né, que a administração tem receio de fazer isso, porque ela tem receio de dizer que o conhecimento é parcial. Mas se há um momento em que o conhecimento é parcial para todo mundo, é esse, né? Nesse momento, ninguém está decidindo com verdade sabida. Todo mundo está tateando, né? Muito bem. Rodrigo, o tempo voa, né? Já estamos quase terminando e temos que terminar no horário certo, porque senão o Instagram derruba e eu não consigo resgatar a live que eu quero depois, por óbvio, disponibilizar no canal do YouTube. Queria só fazer uma provocação a uma questão que, na verdade, foi você que, conversando comigo sobre a live, suscitou, e eu não queria deixar passar em branco, que é o problema de eventual requisição administrativa de serviço, né? Estamos vendo aí a cogitação de requisição, por exemplo, de UTI em unidades privadas, que vai envolver, claro, a aplicação de mão de obra do lado de lá, né? O Papador vai usar a enfermagem dele,
né? Que tipo de repercussão isso pode eventualmente gerar para a administração pública, se é que pode gerar? Como é que você vê isso? Uhum. E isso me faz lembrar também que essa discussão está ligada também ali àquele assunto que a gente tratou antes, do artigo 486, e eu esqueci agora acabo de lembrar que eu esqueci de dar um outro argumento também, que me parece afastar também a existência do 486, que é o simples fato desse arcabouço normativo da MP 936, MP 927, ou seja, o simples fato do Estado legislar nesse aspecto reforça a ideia de que a situação é excepcionalíssima e afasta aquela normatização geral. É norma especialíssima em detrimento de uma norma geral. E aqui o caso que você agora me pergunta, realmente parece até uma discussão só teórica, mas na jurisprudência trabalhista há discussões a respeito. E resultam também na improcedência de pedidos de condenação solidária ou subsidiária do ente público, quando ele requisita bens ou até serviço, atividade, sobrelevando ali o interesse público. Porque, a rigor, qual é a norma que origina essa discussão? O artigo 10 e o artigo 448 da CLT, que falam sobre sucessão de empresas, sucessão de empregadores. Então, há uma quantidade não desprezível de processo em que se alega que o poder público, ao se valer da requisição, ele está adquirindo um empreendimento, ele está adquirindo uma universalidade de bens e, eventualmente, até absorvendo o pessoal, porque isso eventualmente acontece, ou ainda que no primeiro momento o ente público pode se valer de uma contratação emergencial daquele pessoal, por exemplo, ou ele pode precisar da prestação deles por alguns dias, mas independentemente disso, como a doutrina trabalhista da sucessão de empresas, ela prescinde dessa continuidade da prestação de serviços para fazer incidir o conceito de sucessão, muitos se apegam a isso para alegar que o ente público estaria estaria sucedendo aquela empresa e, por isso, mereceria ser responsabilizado diretamente nos termos desses dispositivos seletistas que eu mencionei. Mas, embora haja algumas decisões até de tribunais regionais de trabalho nesse sentido, não é o entendimento que prevalece no TST. O TST é muito firme em rechaçar esse tipo de pedido, sob o fundamento de que, primeiro, não é uma atividade econômica, ele não está se beneficiando economicamente. Segundo, que é algo transitório, é da natureza da requisição, uma transitoriedade, aqui no nosso caso, claramente é a hipótese. E, a rigor, não há absorção de uma universalidade de um empreendimento, né? Há uma ação pontual e dirigida a um propósito específico de interesse público. Então, embora a discussão não seja apenas teórica, eu acho que é importante mencionar, é mais um ponto de entrelaçamento interessante entre o direito do trabalho e o direito administrativo. Maravilha. Rodrigo, como eu disse, o tempo voou, né? É uma pena, as pessoas estão cumprimentando, dizendo que foi uma maravilha, que queriam mais, mas eu preciso encerrar, porque senão eu perco a gravação. Queria passar, então, para você fazer as suas despedidas e depois eu agradeço com mais vigor. Diga. Ótimo. Não, eu só vou mesmo finalizando, agradecer a você, parabenizar você e o Centro de Estudos pela iniciativa realmente espetacular. Como eu disse, fui assíduo, presenciei todas as lives até agora e vou continuar com a próxima do João Marcos. Estou muito ansioso já para trazer o João Marcos, o José Marcos. E todas as demais que surgirem a partir daí. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de ter participado. Maravilha. Eu que agradeço muito ao Rodrigo, que prontamente se disponibilizou, trouxe umas questões super interessantes. Foi muito legal, Rodrigo, a audiência foi muito alta. Lembro a vocês que a live vai estar disponibilizada no canal do YouTube da PGM, daqui a uma semana mais ou menos, é o tempo de editar. E se você tinha uma pergunta para fazer que não teve oportunidade de ver respondida, porque rolou aí, poste no Instagram da PGM que eu vou encaminhar o Rodrigo e a gente vai dar um jeito de responder a você. E lembre-se que você pode já ir formulando a sua pergunta para a live do Zé Marcos, que é na quinta-feira, às 18 horas também, sobre limitações de direitos fundamentais e pandemia. Queria agradecer de novo, nós tivemos 120 pessoas aí participando da nossa live, um monte de colegas da PGM, foi muito legal. Super obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês que estiveram com a gente e até quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.